Quantos nós temos aqui nessa malha de discretização? 5 vezes 5. Então, é uma malha de discretização que tem ao todo 25 nós, certo? Quando a gente constrói uma malha de discretização 100 por 100, essa malha de discretização vai ter 100 vezes 100 nós. Portanto, ela vai ter 10.000 nós. Portanto, o cálculo precisa ser feito em 10.000 pontos diferentes. E fazer isso na mão já não dá mais, né, pessoal? Já não dá mais para resolver um problema desse na mão. Então, aí a grande importância da gente saber fazer uma programação, porque a gente consegue resolver problemas mais complexos com um número muito grande de cálculos usando a rapidez de processamento do computador, certo? Então, nesse exercício nosso, o cálculo ele vai ser feito em 100 por 100 pontos, ou seja, numa malha de 10.000 nós. 10.000 nós. Aqui também ele marca o valor mínimo e máximo das coordenadas do nosso domínio, né? Então, o que seria o valor mínimo aqui? O valor mínimo seria o menor valor de coordenada, seria esse ponto equivalente ao ponto de x mínimo. Então, esse ponto aqui ele tem um valor mínimo, x mínimo, e tem um valor de coordenada y mínimo, y mínimo. E o ponto de coordenadas máximas é esse ponto aqui na outra diagonal, na diagonal oposta, onde ele vai ter o valor de x máximo e o valor de y máximo. Então, esses valores de y máximo, de x máximo, de y mínimo, de x mínimo, eles estão aqui cadastrados nessa parte. Isso aqui é o exercício anterior, vamos até apagar. Está cadastrado aqui nessa parte da planilha. Tudo bem? E eu quero fazer o meu cálculo para 24 horas de bombeamento. É o que nós chamamos aqui de horizonte de simulação. Ou seja, se inicialmente a superfície de pressão do aquífero está na cota 895, o que acontecerá com ela 24 horas depois de transcorrido o bombeamento dos poços? 24 horas após o início de bombeamento dos poços, o que ocorrerá com essa superfície piezométrica? Enfim, é essa a resposta que a gente precisa dar ao exercício. Tudo bem? Então, nós vamos fazer aqui um cálculo para a superfície piezométrica 24 horas após o início do bombeamento. Na planilha 4, nós vamos soltar os resultados finais do nosso problema. Então, é um problema que nós vamos trabalhar com 1, 2, 3, 4 planilhas. E, portanto, indicar em que bairro está determinado cálculo vai ser muito importante para nós agora, tá? Vamos lá, então, Alt F11, a gente abre o editor do Visual Basic, vamos em Inserir, Módulo, e vamos começar a construir a nossa subrotina, tá? Vamos dar um nome, aquífero, abre e fecha parênteses. O que nós vamos fazer então nessa subrotina? Sempre aquele título que eu falei para vocês que é interessante a gente colocar para a gente saber o que a gente está fazendo. Hoje eu sei, mas daqui a um ano eu não vou saber o que é isso. Aí se eu coloco um título ali logo na entrada, eu vou saber para que serve esse programa, tá? Então nós vamos aqui calcular o cálculo, maiúsculo, cálculo da superfície de pressão ou piezométrica, né? De um aquífero submetido, vou dar aqui um papel embaixo, ao bombeamento de múltiplos poços. No caso, os nossos múltiplos poços são 10. Ao bombeamento de 10 poços naquela região. Certo? Bom, temos um problema que exige agora variáveis de armazenamento. É um problema que vai exigir dados armazenados em vetor. O que vai ser dados armazenados em vetor para nós? Os dados dos poços. Se nós prestarmos atenção, por exemplo, aqui na planilha 1, onde a gente tem um cadastro dos poços, nós podemos criar aqui 3 vetores. Um vetor com a coordenada x dos poços, um vetor com a coordenada y dos poços e um vetor com a vazão q dos poços, certo? Então, a gente teria que declarar para os poços esses 3 tipos de vetores. São os 3 tipos de vetores que nós vamos trabalhar aqui. E os vetores eles têm que ser declarados com a instrução div. Então, nós vamos fazer aqui no início a declaração. Declarações iniciais de variáveis.
Mais uma vez eu vou repetir, não vou declarar todas, apenas as variáveis que são obrigatórias, as variáveis de armazenamento. O Visual Basic não te pede para declarar todas as variáveis, ele não te exige isso. Apenas é exigido que as variáveis de armazenamento, vetores e matrizes, essas obrigatoriamente elas precisam ser armazenadas, declaradas, tá? Então, eu vou escrever assim, XP. Veja que o nosso exercício tem 10 postos, mas é aquela história, eu vou na loja de móveis e vou comprar um armário, eu preciso de 10, né? O nosso exercício ele tem 10 postos, eu preciso de 10 gavetas, um armário de 10 gavetas, mas assim, vai que eu resolvo guardar mais tranqueira no futuro, então eu vou comprar um armário de 50 gavetas. Esse problema nosso, então, permite trabalhar até com 50 postos. Obviamente, no início do cálculo ele vai ficar ocioso. Nós vamos ocupar 10 espaços, que são os 10 postos, certo? E vão ficar 40 ociosos. Mas isso, para efeito do compilador do Visual Basic, não tem diferença nenhuma. Apenas vamos gastar um pouquinho mais de memória desnecessariamente. Mas a gente consegue, nesse problema, trabalhar com até 50 postos. Aí você fala assim, mas se o meu problema tiver 100 postos, como é que eu faço? É fácil, só coloca aqui 100 então. Em vez de 50, só coloca 100. Certo? Então é tranquilo de trabalhar com essa forma de declaração, que é uma das formas mais simples de declaração de vetores e matrizes. Vamos voltar aqui para 50, tá? Então, XP, 50. YP, que é a coordenada Y, né? Também 50. Vou chamar aqui de QP, 50. QP é a vazão, tá? A vazão que cada posto retira. E todas essas variáveis são números reais, então, como número real de dupla precisão. Tudo bem, pessoal? Porém, há no nosso problema variáveis, conforme nós falamos, que são armazenadas nos cruzamentos das linhas de grade das malhas de discretização. E veja que no nosso problema nós temos 10.000 cruzamentos, certo? 10.000 cruzamentos. Então, nós temos aí variáveis que precisam ser armazenadas nesses cruzamentos das linhas de grade. Quais seriam elas? As coordenadas x e y de cada um desses pontos, certo? Valor da carga hidráulica nesses pontos e do rebaixamento medido nesses pontos, né? Em cada ponto, nós vamos calcular rebaixamentos, né? Quanto a superfície de pressão caiu em cada um desses pontos. Então, como esse cálculo é feito pontualmente e nós temos 100 por 100 pontos, essas variáveis, o x, o y desses pontos, a carga hidráulica desses pontos e o rebaixamento verificado, calculado nesses pontos, são variáveis que nós vamos guardar na forma de matriz. Tudo bem, pessoal? Então, são variáveis que vão exigir a posição, a linha em que ela está e a coluna em que esse cruzamento de linha de grade está. Então, vamos escrever assim, ó, de x. Bom, a nossa malha de discretização é 100%, então eu vou dizer aqui, x sem 100, tá? Trabalhar sempre com a malha de discretização de 100 por 100 pontos. Se eu quiser trabalhar com a malha de discretização de 200 por 200, é só mudar, escreve x 200, 200 aqui, tá? Como a nossa malha de discretização é de 100 por 100, vamos deixá-la aqui 100 por 100. Aqui eu fui na loja e comprei o armário justinho com aquilo que eu preciso guardar. Não comprei nada exageradamente nesse exemplo, tá? Então, x 100, 100, y 100, 100, as dobro, número real, são números reais, tá? Então, aqui nós vamos armazenar as coordenadas dos nós, que são os pontos de cruzamento das linhas de grade. Vamos declarar também como matriz o rebaixamento, eu vou chamar o rebaixamento de Reb, calculado em cada um desses pontos, e a carga hidráulica, que eu vou chamar de H, calculada em cada um desses 100 pontos, todos eles são números reais, certo? Eu vou também aqui colocar o valor de uma constante que o Visual Basic, por si só, ele não consegue compreender, que é o valor de π. Tá? Então, o valor de π, aqui, né? A linha de baixo, eu vou dizer que o π é 3,14. Tá? Então, escrevi aqui a variável π é 3,141593, ele continua, mas vamos truncar o π aí. Então, eu estou informando para ele o valor de π, porque ele não reconhece π como sendo o número π, tá? Então, a gente informa quanto vale esse π para ele poder fazer esse cálculo, porque dentro das fórmulas, conforme a gente pode ver, e daí a importância de ter as fórmulas anotadas aqui do lado, no rascunho, o π aparece lá, ó, tá vendo? Então, a gente precisa informar para o programa quanto vale o tal do π, beleza? Feito isso, nós vamos passar para a leitura dos postos. Agora, a leitura dos postos. Leitura dos postos.
E veja, pessoal, que os poços estão cadastrados na aba 1, na planilha 1, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dizer que esses poços eles estão cadastrados na planilha 1. Então, nós vamos usar aqui também a estrutura while-end, a mesma estrutura que foi usada lá na nossa área, no cálculo da área do polígono. De forma que se a gente tiver vários poços, eu quero acrescentar mais 2 poços nesse cálculo aqui. Beleza, o nosso programa lê. Se eu fizer a leitura só até a linha 12, se eu acrescentar mais poços eventualmente no futuro, ele não vai ler, ele só vai ler até a linha 12. Aí a gente tem que ir lá no código e mudar isso, tá? Então eu vou fazer uma coisa que é um pouco mais geral, eu vou fazer com que ele leia enquanto houver valores, ou seja, enquanto houver valores na coluna B, ele vai ler a planilha. Quando deixar de existir valor na coluna B, ele interrompe a leitura, tá? Então vamos utilizar aí, como pivô a linha 3, é a partir da linha 3 que os dados importantes, os dados de coordenadas, começam a ser preenchidos, tá? Certo? Então a linha 3 ela vai ser aí o nosso pivô do nosso problema. Vamos lá, então. Vamos criar aqui um contador I. Vou chamar esse contador I de 1. Então, esse contador ele vai ser usado para fazer todo aquele procedimento iterativo, né? Ele vai ser incrementado ao final do laço e assim por diante, fazendo com que a gente pule sempre para a linha de baixo. Tá? Vamos usar aqui a estrutura while. While, enquanto houver valores na coluna B da planilha 1, certo? Esses valores começam a partir da linha 3. Então, nós vamos escrever assim, enquanto, agora eu informo o bairro, hein? Porque isso aqui vale para a planilha 1. Nosso problema, ele tem um monte de planilha. Então, essa leitura é feita apenas na planilha 1. Enquanto sheets 1, cells I mais 2, coluna 2, não é isso? For diferente de nada, vamos só checar se é isso mesmo. Coluna 2, começando a partir da linha 3, tá? Então, vamos lá, vamos ver como que a gente escreveu. I mais 2, 2. Como o I inicialmente vale 1, o primeiro valor a ser lido começa na linha 3, na coluna 2. Então, enquanto o valor dessa célula da planilha 1 for diferente de nada, a gente faz a leitura. Então, vamos ler a coordenada x do poço, xpi, é o nosso vetor, certo? É igual ao próprio valor lá da célula. Então, vai ser igual a isso aí, sheets 1, cells I mais 2, 2. Certo, pessoal? Então, a gente acaba de fazer a leitura da coordenada x dos poços. Mas precisamos ler também a coordenada y, né? O valor de y dessa coordenada. Então, vamos colocar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e fazer as devidas adaptações. Então, no lugar do x, eu vou escrever y, e no lugar da coluna 2, eu vou escrever a coluna 3, porque o y, vamos voltar à planilha, ele está alocado na coluna 3, na coluna C. Tudo bem? Da mesma forma, nós vamos cadastrar os poços, vamos fazer a leitura dos dados dos poços que estão cadastrados na coluna 4. Então, vamos lá. Voltando ao Visual Basic, vamos dar aqui Ctrl V novamente, adaptando, em vez de XP, é QP, está na coluna 4. E aí eu vou dizer que o nosso contador I ele precisa ser incrementado para a gente pular para a linha de baixo, ou seja, I é igual a I mais 1. Feito isso, a gente pode fechar o laço iterativo while, e ele é fechado com a estrutura end. Veja que eu utilizei de novo daquele alinhamento que eu comentei para vocês que ele é importante, porque ele permite para a gente visualizar onde uma estrutura foi fechada. No caso, a estrutura while foi fechada por esse end, certo? A gente visualiza com mais facilidade. Nessa altura do campeonato, eu tenho condições já de saber quantos poços o nosso problema leu. Essa quantidade de poços, eu vou chamar isso aqui de N poços, vai ser igual a I menos 1. É o número de poços que ele conseguiu ler. Então, veja que essa estrutura que foi usada aqui para fazer a leitura dos dados dos poços é exatamente a mesma estrutura que nós utilizamos no exercício anterior para ler os vértices do polígono, certo? Utilizamos exatamente a mesma estrutura, criando um contador
inicializando esse contador, dizendo inicialmente que ele vale 1, e incrementando esse contador ao final do laço, ao final dos procedimentos de cálculo, no caso aqui dos procedimentos de leitura, certo? E, no final das contas, utilizando o próprio valor final do contador para calcular a quantidade de dados que foram cadastrados naquela planilha, portanto, a quantidade de poços nesse problema específico, certo? Então, dessa maneira, a gente faz a leitura dos dados dos poços. Nós vamos fazer aqui agora o segundo bloco de leituras, que vão ser as leituras da planilha 2. Na planilha 2, nós precisamos ler os dados hidrogeológicos, portanto, é uma leitura um pouco mais simples. A gente precisa ler apenas o que está na coluna B. E cada coisa que aparece na coluna B não é a mesma variável, tá? Então, aqui é a superfície piezométrica inicial, cota piezométrica inicial, aqui é a cota de topo, cota de base, são coisas diferentes. Então, são variáveis simples, diferentes. A gente não vai guardar isso como matriz nem como vetor, tá? Não é uma coordenada, não é uma vazão que se distribui em diferentes poços. É simplesmente um valor fixo, constante, para aquele aquífero na região analisada, tá? Então, nós vamos fazer agora a leitura dos dados hidrogeológicos, ou leitura dos dados do aquífero, tá? Leitura, colocando aqui maiúsculo. Leitura dos dados do aquífero, certo? Então, dentro dessa leitura, nós temos um conjunto de dados. Por exemplo, o valor H0, que é a superfície piezométrica inicial, aquele valor de 895 que nós colocamos ali na figura, tá? Então, esse valor de 895, ele, que é o valor que nós estamos chamando de H0, ele está em qual planilha? Na planilha, vamos informar o bairro, planilha 2. Em que célula? Cells. Vamos ver em que célula está esse bendito H0. Ele está aí na célula linha 2, coluna 2 da planilha 2. Certo? Então, está na cells 2, 2. Beleza, pessoal? E dessa maneira, a gente faz a leitura das demais variáveis hidrogeológicas, os demais dados hidrogeológicos do aquífero, certo? Então, a cota de topo, o topo do aquífero, vamos chamar aqui, o topo do aquífero, topo, ele está na linha de baixo, na linha 3. Depois do topo do aquífero, a gente teria a base do aquífero, né? Vamos chamar a base do aquífero de base. Base. Essa base, ela está na linha de baixo, na linha 4. Abaixo da base do aquífero, nós temos aí a condutividade hidráulica K, o valor de K, vamos chamar isso de K. Essa condutividade hidráulica K, ela está na linha de baixo, na linha 5. Abaixo da condutividade hidráulica, nós temos o chamado coeficiente de armazenamento, o valor de S. Esse coeficiente de armazenamento, ele está na linha de baixo, na linha 6. Abaixo do coeficiente de armazenamento, a gente não tem mais nada, certo? Vamos olhar lá a nossa planilha. Abaixo do coeficiente de armazenamento, na linha 6, não temos mais nada, tudo bem? Então, dessa maneira, a gente consegue ler todos os dados hidrogeológicos desse aquífero. Uma leitura direta, simples, é só ir lá na célula e buscar o valor que está alocado, que está armazenado lá naquela célula. Aqui eu posso fazer alguns cálculos preliminares que vão nos auxiliar na nossa solução final. Veja bem, eu posso calcular esse valor de T, que é o produto de K vezes B, e posso calcular o próprio B, que é a diferença entre o topo e a base do aquífero. Aqui a cota de topo 850 menos a cota de base 800, isso dá a espessura do aquífero, certo? Que nós chamamos aí de B. Então a gente pode já fazer esse cálculo aí, ó. O B é igual a cota de topo menos a cota de base. Topo menos a base do aquífero, tudo bem? E podemos calcular a transmissividade desse aquífero como sendo o produto de K vezes B. Produto da condutividade hidráulica pela espessura saturada. Podemos aqui ler também o horizonte de simulação, certo? Então, vamos aqui colocar o horizonte de simulação, que é o tempo no qual a gente quer calcular a variação, o desenho do cone de depressão, né? O desenho formado pela superfície piezométrica. Esse vai ser o horizonte de simulação. É aquele tempo máximo da simulação, tá? O horizonte de simulação, conforme a gente vai visualizar, ele não está nessa planilha, ele está aqui na planilha 3. Então, o horizonte da simulação ele já está em outra planilha, mas na coluna 10, que é a coluna J, e na linha 10.
Então, é a células 10, 10, né? Linha 10, coluna 10, porém da planilha 3. Vamos escrever isso aqui então, ó, que é esse valor de T máximo em horas aí. T máximo é igual a X. Preciso dizer que ele está agora no barra 3, na planilha 3, na célula linha 10, coluna 10. Tudo bem, pessoal? Feito isso, a gente vai fazer agora o cálculo da malha de discretização, né? Então, nós vamos aqui construindo a malha de discretização. Construir a malha de discretização é nada mais, nada menos do que calcular as coordenadas desses pontos que são os cruzamentos das linhas de grade, certo? Então, nós vamos calcular as coordenadas desses pontos de cruzamento das linhas de grade. E para fazer isso, a gente precisa ler, né? Nós precisamos ler os dados dessa malha de discretização. E essa malha de discretização tem seus dados alocados aí na planilha 3. Certo? Então, a gente vai precisar ler isso aqui tudo. O número de nós em x, o número de nós em y, os valores mínimos, pelo menos os valores mínimos e máximos aí das coordenadas, né? O menor valor de coordenada e o maior valor de coordenada. Vamos lá, então. Vamos escrever assim, então, nx. Opa, vamos voltar lá para cima para ficar bem estruturadinho o programa. Nx, que é o número de nós na direção x, eles estão, então, esse dado ele está na planilha 3, na célula, vamos ver em que célula que está NX lá na planilha 3, pessoal. Ele está na célula linha 3, coluna 10, tá? Então, linha 3, coluna 10 da planilha 3. Vamos lá, linha 3, coluna 10. O NY, ele está na linha de baixo, então ele está na linha 4. Então, eu vou copiar e colar isso aqui e fazer as adaptações. O NY, ele está na coluna 4 da planilha 10.